convidar os irmãos que nós possamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 3. Eu gostaria só de destacar aqui, antes de nós lermos o texto, a presença do pastor Irailson. É isso, pastor Irailson? Ele veio lá de Pernambuco trazer frio para nós. Porque até ontem de manhã, pastor, estava calor aqui. E o senhor veio lá de Pernambuco trazer frio para nós. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe. O nome da igreja lá, pastor, por favor. Ok. Primeira Igreja Batista de Jataúba. Pertinho aqui. Logo ali, né? É isso aí. Que Deus esteja abençoando. É um prazer, pastor, recebê-lo aqui. Que Deus esteja abençoando o irmão. Ele está vindo aqui porque ele vai passar por um treinamento, um estudo, uma série de estudos lá no Palavra da Vida. Ele veio lá de Pernambuco, vai estudar no Palavra da Vida. Eu moro em São Paulo há 30 anos, nunca fui no Palavra da Vida. E fica aí o desafio para o Amaro me levar lá no Palavra da Vida, né, Amaro? Vai me fazer eu conhecer lá. Muito bem, o texto da Palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está em Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 3, nós vamos ler na NVI, a minha versão aqui é NVI, diz assim a palavra do Senhor: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O verso 4 diz assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Pai querido, Pai celeste, muito obrigado pela sua palavra. Fala aos nossos corações, nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Tenho certeza que o pastor Neto também está nos acompanhando, que ele já passou o link do culto para nós, lá de onde ele está, aqui pertinho também, acompanhando nesse momento de culto, de oração aqui também. Muito bem, o texto que nós trazemos nesta noite, traz e chama a atenção daquele que tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E isso vai trazer para nós que aqueles que foram realmente convertidos, preste muita atenção, aquele que foi realmente convertido, lavado pelo sangue do Cordeiro, que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele tem que se identificar com Cristo e ele também tem que ter em sua vida uma aspiração pelo Senhor Jesus e pelas coisas de Deus. É muito importante nós olharmos o texto, porque Paulo vai trazer algo para nós que nós precisamos dar prioridade às coisas que são de Deus. A nossa vida deve ter como foco principal as coisas de Deus. Isso significa que nós precisamos nos desprender das coisas deste mundo. O fato é, e a realidade é, que muitos crentes, infelizmente, têm buscado um reino terreno. Eles estão preocupados em criar o seu reino neste mundo e estão colocando a sua prioridade, que deveria ser a Cristo Jesus, dedicando às coisas deste mundo. Mas Paulo está dizendo para nós que nós
temos que nos identificar com Cristo. Por exemplo, nós precisamos nos identificar com Cristo na sua morte. Sim, porque ele vai dizer, olha, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, significa que nós nos identificamos com Cristo não apenas na morte de Cristo, de uma forma substitutiva por nós, mas nós também, quando aceitamos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, nós também morremos naquela cruz com o Senhor. No momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador e o nosso batismo nas águas vai testemunhar isso, nós estamos dizendo, olha, eu estou morrendo para este mundo e estou nascendo para uma nova vida com Cristo. O meu velho homem está crucificado naquela cruz com Cristo. E eu preciso, então, entender e trazer para mim essa compreensão que Cristo não apenas pagou a nossa dívida, mas também Ele quebrou o poder do pecado sobre a nossa vida. Por isso que nós nos identificamos com Cristo. Por isso que nós não temos mais prazer nas coisas deste mundo. Por isso é que o velho homem, ele tem que ser cada vez mais suprimido, significa que ele tem que cada vez ser silenciado, calado, a nossa velha vontade tem que ser amarrada, amordaçada, para que o novo homem possa se sobressair. Fazendo assim, então, e buscando, então, a vontade do Senhor. Até porque, Romanos capítulo 6, verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ora, se nós estamos em Cristo, se nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, nós não podemos ter prazer e querer ficar numa vida de pecado. Nós morremos. O Senhor Jesus vai dizer para nós e nos ensina que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele está dizendo isso por um grupo específico de pessoas que entende que quando um judeu carrega uma cruz para fora de Jerusalém, acompanhado por um grupo de judeus, ele tem uma certeza, aquele judeu, por um grupo de soldados romanos, ele tem uma certeza, ele não voltará para aquela cidade nunca mais. Ele vai morrer. E nós também, quando aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, e temos os nossos pecados, o nosso velho homem crucificado, significa que eu não mais vou querer viver a vida que eu vivia antes. Ao contrário do povo de Israel, que quando saiu do Egito, foram livres da escravidão, daí a pouco tempo começaram a sentir saudades do alimento, da água, da cebola que eles comiam no Egito, e agora não mais, uma vez que os seus corações foram transformados por Jesus, uma vez que o indivíduo é transformado por Jesus, ele não mais terá prazer nas coisas deste mundo. Ele vai procurar, ele tem que procurar, ele deseja procurar uma vida nova no Senhor. Nós vivemos em Cristo. Cristo é a nossa vida. E Paulo vai declarar, olha, para mim o morrer é Cristo. Em Gálatas ele vai afirmar, não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E 1 João capítulo 5, verso 12, o evangelista João vai dizer, aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida. Então isso identifica para nós que uma vez que nós estamos em Cristo, nós queremos viver para Cristo. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós queremos fazer a vontade de Cristo. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós queremos andar como Ele andou. Nós queremos viver como Ele viveu. Nós queremos ser exemplo de vida como Ele foi. Nós queremos viver vida santa como Ele viveu. E Ele é para nós o exemplo de ser humano. Cristo é para nós, Jesus é para nós o ideal de um ser humano.
É por isso que nós temos que nos identificar com Cristo, pensar como Cristo pensou, viver como Cristo viveu, obedecer a Deus como Jesus obedeceu a Deus, para que nós possamos nos identificar com Ele. Não há mais prazer nas coisas deste mundo. O apóstolo Paulo escreve no verso 3, quando ele vai dizer: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Todos os que recebem Cristo estão identificados com Ele em sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Nossa posição exaltada em Cristo não é um alvo que nós devemos nos esforçar para ter, mas é um fato consumado. Nós já estamos em Cristo. Nós já o recebemos como Salvador, nós já temos a vida eterna, nós estamos inscritos no livro da vida. É possível estar vivo neste mundo e viver em sepultura. Mas quando nós estamos em Cristo, não. Eu lembro de uma reportagem que eu assisti num documentário jornalístico, que existe algumas pessoas que moram em sepultura, dentro do cemitério, aqui em São Paulo. As pessoas trabalham de dia e à noite ela volta e entra dentro de um túmulo, onde tem várias gavetas, um que tiver vazio, ela entra e dorme. Veja a condição que fica o ser humano. E tem muitas pessoas que moram em mansões, que moram em belos apartamentos, mas, na verdade, vivem em sepultura. Tem muita gente que se diz crente, que vem à igreja de vez em quando, vem buscar as bênçãos do Senhor de vez em quando, mas vive em sepultura. Porque ainda não tiveram as suas vidas transformadas, ainda não creram em Cristo, e por isso não podem viver uma vida nova. E carece, então, de que o Senhor possa revelar a sua palavra a ele, e ele precisa confessar, aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, para que ele tenha uma vida transformada. A palavra de Deus que nós lemos vai dizer que nós estamos escondidos com Cristo. Nós não mais pertencemos a este mundo, mas pertencemos a Cristo. As fontes da vida nas quais nos alegramos vêm somente de Jesus. Isso significa que nós só podemos ter vida com propósito. Nós só podemos ter vida abençoada. Nós só podemos ter vida feliz na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. As pessoas se iludem com as coisas deste mundo. Elas acham que o mundo vai proporcionar a elas felicidade. Elas acham que o mundo vai proporcionar a elas alegria, paz, contentamento. Mas estas coisas são engano, é engodo de Satanás. Só traz morte ao coração da pessoa que não tem Jesus como Salvador. E é necessário, então, que essas pessoas, como verdadeiro cristão, possam perceber que a sua identificação com Cristo trará a essa pessoa vida realmente. Por isso que a nossa mente, o nosso coração tem que estar voltado para as coisas do céu, para as coisas de Deus. O segundo ponto é que os convertidos, aquele que tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, eles têm aspiração por Cristo. O texto vai dizer: procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Essa aspiração por Cristo é descrita pelo apóstolo Paulo de duas maneiras. A primeira, os convertidos procuram, buscam mais as glórias de Cristo do que a glória desse mundo. E aqui é interessante essa ideia de procurar, de buscar, ela está presente
nenhuma atividade contínua. O crente busca, e essa busca, ela deve ser interpretada não só como um buscar simplesmente até achar, mas é investigar. E esse investigar implica em uma busca perseverante. E quando se busca e quando se acha, ele não quer só apenas ter o conhecimento, mas ele quer tomar para si aquilo que ele recebeu do Senhor. Só que isso só pode ser dado por Jesus. Ninguém conhece a Cristo, ninguém conhece a glória do Senhor, ninguém conhece as bênçãos do Senhor pela sua própria capacidade, pelo seu próprio intelecto, pela sua própria inteligência, se isto não for revelado por Deus. E só pode ser revelado por Deus pela instrumentalidade do Espírito Santo na vida do indivíduo. Por isso que nós devemos procurar, buscar, investigar, ter uma busca perseverante, porque uma pessoa convertida, ela vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Uma pessoa que é convertida, ela vai dar prioridade às coisas do céu. Uma pessoa convertida, ela vai buscar as riquezas do céu e não a riqueza deste mundo. A riqueza deste mundo pode servir de uma ferramenta, se ele conseguir alcançá-la, mas isso não deve tomar o seu coração. A prioridade da vida do cristão é o céu, é a recompensa que o Senhor tem preparado para nós. Quando nós pensamos nas nossas perdas que tivemos nesse tempo de pandemia, que tem assolado todos nós, e cada um de uma forma diferente, mas cada um tem o seu sofrimento, cada um tem a sua dor, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas limitações, nós entendemos e pensamos na saudade, pensamos no distanciamento, pensamos no que poderia acontecer, no que poderia ser de diferente que poderia ter acontecido, e nós pensamos, puxa vida, tinha a vida inteira pela frente. Quando eu penso na perda do meu irmão, eu sempre penso, ele tinha muito que viver. 53 anos é muito novo. 24 anos é muito novo. Tinha a vida inteira pela frente. E eu ouvi hoje uma pessoa dizendo algo que eu achei muito interessante. É verdade. É verdade. Tinha uma vida inteira pela frente. Mas nessa vida, sempre temos lutas, aflições, dificuldades, problemas, limitações. Agora as pessoas que estão em Cristo Jesus e que morreram em Cristo Jesus, elas não têm uma vida inteira pela frente. Elas têm uma eternidade inteira pela frente. Elas têm uma eternidade vivendo as coisas do céu, na sua plenitude. Então, quando nós olhamos para nós e pensamos, puxa vida, eu queria ter aqui, eu queria ter mais aqui, mas na minha cabeça e no meu coração deve pairar que eu quero e eu tenho que aspirar às coisas de Deus. Como nós já lemos aqui, Paulo vai dizer, para mim o viver é Cristo. Se eu vivo aqui, eu vivo fazendo a vontade do Senhor, e aqueles a quem nós amamos, que serviam a Deus, estavam aqui vivendo, fazendo a vontade do Senhor. E agora vão continuar eternamente fazendo a vontade do Senhor, sem nenhum empecilho, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma limitação. Estão plenos da presença do Senhor, conhecem a Deus hoje muito mais que qualquer um de nós, que nós ainda iremos conhecer. Mas nós precisamos aprender e olhar para o texto, e não só de uma forma intelectual, não só uma forma contemplativa, mas transportar, se importar com esse texto, no sentido, eu me importo com essa
vontade de Deus para mim, e eu vou importar isso para dentro do meu coração, entendendo que o céu é real, que o céu é prioridade, que as coisas do céu devem estar não só na minha cabeça durante esta mensagem, mas ela deve estar não só na minha cabeça durante o estudo da escola bíblica, durante o culto pela manhã, durante o culto à noite, durante as nossas reuniões, mas ela tem que ser real todo momento, em cada decisão que eu tomar na minha vida. Ela tem que agir em mim de uma forma que me transforma que transforma o meu coração, que transforma a minha atitude, que transforma o meu agir, o meu modo de pensar essa vida neste mundo e o meu modo de pensar a eternidade, que já desfruto agora, eu e você. Por isso que nós temos que aspirar às coisas de Deus. Por isso que nós temos que nos importar, não só aspirar, anelar aquilo que o Senhor tem para nós, buscar, fazer com que estas implicações elas sejam realmente vividas na nossa vida, através do nosso testemunho, para que nós possamos ser luz ao mundo que está perdido. A única forma deste mundo ver Jesus é através da sua vida, é através da minha vida. Vivendo, pensando nas coisas do alto. Vivendo, pensando nas coisas de Deus. E o verso 4 ele vai dizer: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Cristo vai nos buscar, ou pelo arrebatamento, ou Cristo vai nos buscar através da nossa morte. De qualquer forma, um dia estaremos na presença do Senhor. E temos que refletir essa vida aqui, nos desapegando das coisas deste mundo e nos agarrando como um carrapato nas coisas de Deus. E não largar de jeito nenhum, para que o Senhor esteja na nossa vida e nós possamos refletir a sua glória. Que Deus nos abençoe na aplicação da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é a nossa vida e a nossa esperança. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia, a cada momento, que a nossa vida não é aqui, Senhor. Nós somos peregrinos, devemos pensar no céu, devemos ter saudades do céu, devemos querer fazer a Tua vontade. Devemos, ó Deus, buscar o Teu querer, para que as nossas vidas possam realmente refletir essa eternidade, esse céu, e que muitos possam anelar este céu e que nós possamos apresentá-lo através do Seu sacrifício na cruz. Muito obrigado, Pai, por tudo. Continua a nos guardar e nos abençoar, no nome de Jesus. Amém.